já teve o seu Pentecostes? Sabe o que é Pentecostes? Sabe como ter o seu Pentecostes? Pentecostes é a data oficial da fundação da igreja. Podemos dizer também que foi quando começou a renovação carismática. Jesus ressuscitou, subiu aos céus pela ascensão e antes de subir, ele disse aos seus discípulos: vocês devem se recolher, voltar ao cenáculo e lá aguardar a realização da promessa que foi feita, porque eu enviarei o prometido do meu Pai. Eles obedeceram às ordens do Senhor e, com Maria e outras mulheres, se retiraram ao cenáculo e ficaram em oração. No dia de Pentecostes, algo estranho aconteceu. Um vento impetuoso cercou toda a casa onde eles estavam sentados. E como que línguas de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um deles, significando o que estava acontecendo no interior de cada coração. Se antes não tinham certeza de que Jesus era o Filho de Deus, naquele momento tiveram uma profunda convicção. Um novo ardor tomou conta dos seus corações e um novo desassombro. Pedro, que fugira ante o falar e olhar de uma empregada, sentiu-se tomado de uma nova coragem, abriu as portas do cenáculo e começou a pregar. Começou a pregar falando: aquele Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. A sua pregação foi tão ungida no poder do Espírito que daqueles judeus que não aceitavam Jesus, houve uma grande conversão. 3.000 se converteram e perguntaram a Pedro: o que devemos fazer? Arrependei-vos e sede batizados em nome do Senhor Jesus, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos aqueles que ouvirem de longe o apelo do Senhor, como disse o profeta Joel. Assim começou a igreja. 3.000 foram batizados. Os primeiros cristãos, os apóstolos, antes de tudo, viviam sob o influxo do Espírito Santo. Nós podemos dizer que os Atos dos Apóstolos são os Atos, o livro do Espírito Santo, porque nós vemos coisas maravilhosas acontecerem, muitas curas. Pedro e João vão ao templo e aquele coxo é curado. Filipe é levado até ao eunuco da rainha da Etiópia, que estava lendo sobre Isaías 53, que falava sobre o sofrimento de Jesus. E vendo Filipe, o eunuco pergunta: a que se refere essa leitura? A ele mesmo ou ao outro? Então Filipe aproveita a deixa e lhe anuncia Jesus. E então o eunuco pergunta: o que me impede de ser batizado? Nada, apenas creia no Senhor Jesus. E o eunuco é batizado. E assim acontecem as conversões. Pedro tem uma visão e ele vê uma grande toalha estendida sobre a qual estão quadrúpedes e outros animais que os hebreus não estavam acostumados a comer. Então, ele ouviu uma voz que dizia: Pedro, toma e come. Ele disse: não, Senhor, isso é coisa impura. Então a voz lhe dizia: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E ao mesmo tempo, Cornélio, um pagão, pedia ao Senhor que houvesse na sua vida uma transformação, que alguém lhe mostrasse o caminho. Conduzido pelo Espírito, Pedro vai até a casa de Cornélio e prega a todos da família de Cornélio sobre Jesus Cristo. E quando ainda estava pregando a santa palavra, eis que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, começaram a louvar ao Senhor em línguas. E então os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro perguntaram: como se pode negar ao batismo a esses que oram em línguas e receberam o Espírito Santo como nós? Então foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo está a caminho de Damasco para prender os cristãos, quando ele é derrubado e ao mesmo tempo ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é Senhor para que eu persiga? Sou Jesus a quem persegues. E
Paulo é enviado então a Ananias quando ele é batizado no Espírito Santo e reconhece Jesus como o Salvador. E Paulo se torna o apóstolo dos gentios, aquele que escreveu cartas maravilhosas sob o impulso do Espírito Santo. Assim aconteceu em Atos dos Apóstolos, todo ele. Mas não só foi em Atos dos Apóstolos. Os primeiros cristãos, movidos pela fortaleza do Espírito Santo, chegavam a dar a própria vida como testemunho da sua fé. Infelizmente, aconteceu que Constantino venceu, foi uma coisa boa, em nome de Jesus, mas ao mesmo tempo introduziu o cristianismo como uma religião oficial do império. Então todos queriam se tornar cristãos, muitos deles, para serem agradáveis ao imperador. E com isso entrou o relaxamento. Então aqueles que queriam viver uma vida cristã mais profunda se retiravam em ermidas, e sozinhos ou em grupos, para serem realmente cristãos. Mas mesmo assim, o Espírito Santo é a alma da igreja. Há uma igreja só. Uma igreja movida pelo Espírito Santo, que desde o início foi atuando na igreja. Apesar de todo o relaxamento que houve, o Espírito Santo continua atuando na igreja. E se nós tomarmos a história da igreja, nós vamos ver quantos e quantos que nós chamamos carismáticos, quer dizer, homens e mulheres, impulsionados pelo Espírito, que têm uma ascendência sobre determinados grupos de pessoas, e quantas congregações foram fundadas, quanta renovação da igreja. Cada época, conforme a necessidade, como disse uma vez um padre exorcista de São Paulo, houve a época em que o dogma da Imaculada era esquecido. O Senhor suscitou que se proclamasse, se falasse sobre a Imaculada. Houve a época em que a Eucaristia foi esquecida. Então, o Papa insistiu que se falasse sobre a Eucaristia. E na época de hoje, como os carismas e os dons do Espírito Santo estavam tanto esquecidas pela grande maioria dos cristãos, hoje se fala muito sobre a ação do Espírito Santo, sobre dons e carismas, uma renovação total da igreja, de tal maneira que os cristãos revivam aquelas promessas, a graça que receberam no batismo, e que as nossas comunidades de hoje se tornem como as primeiras cristãs. Então nós podemos dizer, estamos na época do Espírito Santo. Meu irmão, agora é sua chance. Você deve aproveitar. Nós vamos continuar a nossa reflexão, mas nesse momento façamos uma oração. Ó Senhor Jesus, abre o meu entendimento, ajuda-me a compreender que o Espírito Santo é a alma da igreja e sempre atuou na igreja, desde os seus começos, que possa atuar também em mim. Içar velas! Aquelas nuvens estão fechando muito depressa, Ulisses. Deixe que feche, Euríloco. Uma pequena brisa e algumas gotas não me impedirão de voltar para minha esposa e filho. Vamos juntos para uma viagem emocionante. Odisseia, uma viagem impossível. Você pode receber este emocionante desenho animado que vai agradar toda a família por apenas R$ 35. Ligue agora para 011 1406. Nós queremos ser pessoas de boas notícias. É por isso que a associação planejou, gravou e está apresentando para você boas notícias. Escreve-me. Caixa Postal 1750, 13001 970, Campinas, São Paulo. Estou aguardando a sua carta com sugestões, com o que você está achando de boas notícias. As mais lindas canções da Igreja Católica. São 14 músicas católicas inesquecíveis, nas vozes de Giancarlo e Maria do Rosário. As mais lindas canções da Igreja Católica. Mais um lançamento da Associação do Senhor Jesus. Garanta o seu CD ou fita cassete pelo telefone 019-871-3422. Um CD inesquecível.
como dissemos, o Espírito Santo é a alma da igreja, é que dá o dinamismo a toda a instituição da igreja. E o Espírito Santo sempre atuou na história da salvação. No começo nós vemos e lemos que o Espírito pairava sobre as águas. E ele atuou nos patriarcas, atuou nos profetas, fazendo com que, pela união que os profetas tinham com Deus, percebessem os acontecimentos e não só anunciassem, mas denunciassem os hebreus, quando os hebreus caíam em algum erro e estavam expostos a alguns perigos. Muitos dos profetas prepararam a vinda do Messias. Por exemplo, Isaías, no capítulo 11, ele diz: um renovo sairá do tronco de Jessé, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de conselho, fortaleza e de prudência, e fala sobre todo o reinado do Messias. Também Jeremias, quando fala sobre a purificação dos hebreus que haviam retornado do cativeiro, Jeremias diz: eu vos purificarei com águas puras, tirarei do vosso peito o vosso coração de pedra, colocarei um coração de carne, e dentro em vós eu meterei o meu Espírito. E assim o Espírito Santo agiu em todo o Antigo Testamento, levando progressivamente o povo a uma união cada vez maior com Deus e a uma preparação à vinda do Messias. E isto até aparecer no limiar entre o Antigo e o Novo Testamento, o grande profeta, o maior nascido de mulher, como disse o próprio Jesus, João Batista. João Batista batiza, mas é um batismo de penitência, preparando as pessoas para receberem o Messias. Então, João Batista diz, e que ele batiza, mas é um batismo de penitência. No meio de vós está quem vós não conheceis. Ele é que tira os pecados do mundo. E ele batiza no Espírito Santo e no fogo. E vem então Jesus. E Jesus também tem o seu batismo. É sob a ação do Espírito Santo que ele se faz carne no ventre de Maria. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é sob a ação do Espírito Santo que Jesus passa toda a sua vida. Ele inicia o seu ministério de pregação sendo batizado no Rio Jordão por João Batista. Mas dali, Jesus passa de uma vida privada, particular, que tinha com sua mãe Maria, para uma vida pública. E todos os seus atos de salvação, de cura, de perdão, de libertação, são feitos sempre sob o influxo do Espírito Santo. Maria também teve o seu batismo no Espírito Santo. E de uma simples judia, sob a ação do Espírito Santo, ela se torna a mãe do Salvador, a mãe de Deus. Assim Isabel, quando Maria foi visitá-la, o menino que ela trazia no seu ventre, toca Isabel. E Isabel tem o seu batismo, porque ela diz, bem-aventurada és tu que creste em todas as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Quem sou eu para receber a visita da mãe do meu Senhor? O Espírito Santo atuou em toda a vida de Jesus. Jesus, então, prepara os seus apóstolos para receberem também o Espírito Santo. E ele fala, eu tenho muitas coisas a vos ensinar, mas não tendes condição ainda para entender essas coisas. Eu enviarei o Paráclito, o Consolador, que vos ensinará todas as coisas. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas para isso deveis estar preparados. Os apóstolos sentiram-se tristes quando Jesus disse que ele precisava partir para o Pai, voltar para o Pai, depois daquele contato de amizade que ele havia tido com os apóstolos. E Jesus então disse, é preciso que eu vá, porque se eu não for, não virá o Consolador. É ele que recordará tudo aquilo que vos tenho ensinado. E é ele que dirá a vocês as palavras que vocês deverão dizer quando forem levados às prisões e acusados nos tribunais. Vocês deverão passar por muitas provações e sofrimentos, mas eu estarei convosco. Eu volto ao Pai, mas o Espírito do meu Pai ficará convosco
vos conduzirá e vos ensinará tudo aquilo que deveis dizer e tudo aquilo que deveis fazer. E é mediante essa promessa do Senhor que os apóstolos se regozijam ante esta vinda do Espírito Santo prometida e que chegaria um dia. Nós sabemos que até os dias de hoje o Espírito Santo está atuando na igreja. E principalmente nos tempos de hoje, como nós vimos, uma grande renovação está acontecendo. Mas o que fazer para que nós possamos, o que significa esse batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é uma renovação das graças que nós recebemos no batismo. Quando nós fomos batizados, nós recebemos todos os dons do Espírito Santo, os dons que restauram o nosso ser, a sabedoria, a ciência, a fortaleza, todos os dons que restauram o nosso ser, a nossa inteligência, a nossa vontade, nossa memória, que foram atingidos pelo pecado. Como também nós recebemos os dons ministeriais, o dom de poder ajudar as pessoas, o dom do amor, o dom da caridade, o dom da profecia. Então, esses dons são todos restaurados no dia do nosso batismo no Espírito Santo. Então, não é um novo sacramento, mas é um reviver as graças que nós recebemos no sacramento do batismo. É como disse Joel, a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos aqueles que ouvirem de longe o apelo do Senhor Jesus. Então, o que faz o Espírito Santo em nós? Quando nós pedimos essa nova efusão do Espírito Santo, como aconteceu em Pentecostes, que os apóstolos ficaram tomados de grande coragem, de convicção que Jesus era o Filho de Deus, também acontece em nós, na medida da nossa abertura. É preciso que o nosso coração esteja aberto para acolher esse dom do alto, como Jesus disse quando ele foi à festa, vivendo ainda no mundo, ele disse que viessem a ele, que aqueles que viessem a ele do seu interior jorrariam rios de água viva. Esses rios de água viva se referem ao Espírito Santo, que seria dado a todos aqueles que crescem em Jesus e abrissem os seus corações para acolher Jesus como Senhor, como Salvador e deixar-se tocar pelo Espírito Santo. Meu irmão, mais uma vez eu convido você. É uma graça muito grande. É difícil, em poucos momentos, falar sobre a poderosa ação do Espírito Santo sobre todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito. Predisponha o seu coração, abra o seu coração e peça o dom do alto. A Associação do Senhor Jesus é uma produtora independente de televisão com sede em Campinas, São Paulo. Seja sócio da Associação do Senhor Jesus. Veja como é fácil. Escreva para a Caixa Postal 1750, CEP 13001970 ou ligue no horário comercial para 019-871-3422. A Associação do Senhor Jesus e você, juntos, levando a boa nova para o Brasil e o mundo. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Louvemos o Senhor 97. Está em todo lugar, inclusive na Associação do Senhor Jesus.
para que você possa se predispor a receber essa ação do Espírito Santo, é bom que você tenha um bom conhecimento do que seja a renovação carismática. Renovação carismática não é movimento, não é pastoral, não é uma seita. É a renovação de toda a igreja no poder do Espírito Santo, de modo que os dons e carismas do Espírito Santo possam ser atuantes e os cristãos se tornem tão fervorosos, tão destemidos, tão zelosos como os cristãos dos primeiros tempos. A renovação carismática, nós podemos dizer, teve o seu início nos tempos de hoje, em 1900, em Topeka, Kansas, nos Estados Unidos, numa igreja evangélica, um grupo de estudantes, eles sentiam que estavam muito frios no seu amor a Deus, no seu zelo apostólico. Então, orando, pediram, lendo os Atos dos Apóstolos, pediram aos pastores que impusessem as mãos e pedissem sobre eles os dons do Espírito Santo. E, ó maravilha, aconteceu que eles começaram a experimentar uma profunda transformação. E de Topeka, Kansas, estendeu-se a outras universidades. Muitos outros universitários começaram a pedir também a efusão do Espírito Santo e a transformar-se em cristãos que testemunham o seu cristianismo como devia acontecer com todos aqueles que são batizados e crismados. Depois, em 1967, em Duquesne, também uma universidade nos Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa. Os universitários, em oração, pediram que sobre eles acontecesse a efusão do Espírito Santo. E realmente Deus atendeu o pedido. Estavam de coração aberto, estavam desejando e compreendendo o que significava isto. E houve uma grande transformação. E a renovação carismática começou a se espalhar cada vez mais pelo mundo inteiro, que até chegou no Brasil. Eu posso dizer a vocês que viajando pelo Brasil inteiro, em 1980, chegando até Parintins, numa equipe integrada com o Padre Eduardo e outras pessoas, refletindo sobre o amor do Pai, Jesus Cristo, a efusão do Espírito Santo, eu pude sentir a ação do Espírito Santo e uma profunda transformação das pessoas. Eu teria uma lista interminável de pessoas que se deixaram transformar pela ação do Espírito Santo. Então você vai me perguntar, mas finalmente, o que o Espírito Santo faz em nós? Lógico, não é um clique, um insight. É algo que você percebe que acontece em você e vai progredindo cada vez mais na medida da sua abertura, na medida em que você colabora com o dom do Espírito Santo. Para mim, foi em 1976, depois de um curso que eu fiz, eu tive realmente, num retiro, eu tive uma experiência de um amor maior a Deus, já era religiosa, um desejo de viver uma vida mais unida a Deus, de servir melhor meus irmãos, de amar mais meus irmãos, de perdoar melhor meus irmãos. Parece que um novo zelo tomou conta de meu ser. E isso eu vi acontecer com muitos sacerdotes e muitas religiosas. Então o Espírito Santo habita em nosso coração. Às vezes é difícil para nós compreendermos, Jesus está na Eucaristia. É fácil compreender. O Espírito Santo habita em nosso coração. E o que ele faz em nós quando nós abrimos o nosso coração? Ele desperta em nós uma convicção de que somos filhos amados de Deus Pai. Ele também nos dá uma convicção de que nós podemos ser cristãos verdadeiros. Ele nos dá a graça de uma libertação interior a tudo aquilo que estávamos presos, a descrença, ao ateísmo, a falta de fé, a uma espécie de uma frieza. Ele renova o ardor do nosso coração. Ele coloca em nós um novo amor a Maria. Nós começamos a compreender a atuação de Maria na igreja de uma maneira diferente. O Espírito Santo também desperta em nós
um grande amor à palavra. Nós começamos a compreender a palavra. Eu vou dizer a vocês um caso, parece impossível, mas conheço uma senhora que pertence ao nosso grupo de intercessão, que aprendeu a ler pela Bíblia. Não sabia ler, começou a aprender a ler pela Bíblia, uma atuação do Espírito Santo. Eu vi muita cura de vícios, de cigarro, de homossexualismo e outros vícios, pela ação do Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo, ele vai libertando em nós tudo aquilo que é obstáculo à ação do Espírito Santo. É como se fosse uma garrafa onde existe alguma poeira, e aquela poeirinha vai desaparecendo da areia, vai desaparecendo, e a água vai ficando cada vez mais límpida. Então nós vamos ficando transparente aos nossos irmãos. O Senhor derrama em nós, e isso eu experimentei, embora tenho falhas ainda, porque a nossa transformação vai culminar na eternidade. Até lá teremos muita coisa ainda a ser corrigida. Mas eu experimentei no meu coração esse derramamento do amor do Espírito Santo, de tal maneira que eu comecei a olhar as pessoas e a ver não mais defeitos, falhas, qualidades, mas os problemas, dificuldades, traumas que havia atrás das pessoas. Então, abrir o coração e acolher a cada um como meu irmão, filho do mesmo Pai. Então, o Espírito Santo faz com que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus, com a mente de Jesus, com o coração de Jesus, com as atitudes de Jesus, com o zelo pelo irmão, aceitando a nós mesmos, tendo paciência com os outros. Realmente é uma profunda transformação que opera em nós. Mas para continuar a viver sob a ação do Espírito Santo, nós devemos ter cuidado, evitar as ocasiões de pecado e corresponder, avivando em nós essa chama que o Senhor deposita em nosso coração com a efusão do Espírito. É o que nós pedimos agora. Ó Senhor, nós te suplicamos, alcança para cada um de nós, alcança, Senhor, para todos nós, uma efusão do Espírito Santo. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que em nós ainda é pecado, é vício, é trauma, é defeito, e opera em nós uma profunda transformação, de modo que nós possamos ser, nos dias de hoje, testemunhas do amor do Pai, de Jesus, pessoas servidores dos seus irmãos, uma igreja renovada. Obrigado, Senhor.